Olá, crianças! Hoje nós vamos ter a nossa aula sobre a água. No conteúdo passado, vocês lembram que a gente viu os tipos de mistura, viu que a água é um solvente universal, ou seja, que ela dissolve quase tudo, né? Tudo o que pode ser dissolvido na água. Vimos os tipos de misturas e hoje o assunto principal é a água. A água não está presente só no meio ambiente e não serve só como mistura, ela tem diferentes funções, são vários tipos de água, são várias formas de água. Nessa primeira imagem nós podemos ver a representação da quantidade de água no organismo humano. O feto, que é quando o bebê ainda está na barriga da mamãe, ele é quase todo água, 90% do corpo do feto é água. Depois que já nasce, que está um bebê, vai diminuindo, 80%. Quando é criança, a idade de vocês têm 80% de água no corpo. Os adultos, que é como a tia, a mamãe, o papai, são de 60% a 65% de água no corpo. E os idosos, como a vovó, os bisavós da gente, eles têm apenas 55% de água, mas você vê que ainda é quase mais da metade do corpo é água. E essa água, ela sempre é falada assim, gente, beba bastante água para se hidratar. O nosso corpo, nós precisamos estar consumindo água porque nós vamos liberando essa água através do suor, da saliva, da urina, nós estamos sempre liberando água. Por isso é necessário a gente estar bebendo bastante água para repor essa quantidade de água que tem que ser em média essa para todas as faixas etárias, né? De acordo com as faixas etárias. E conforme vai passando o tempo, a gente vai diminuindo essa quantidade de água. Por isso que a pele vai criando ruga, vai ficando com menos elasticidade, vai ficando diferente a pele, por conta dessa proporção de água no nosso corpo que vai diminuindo, e isso é normal. Os nossos órgãos também têm uma composição de bastante água, que nós podemos observar aqui. O cérebro tem 75% do nosso cérebro é água, o pulmão, 86% do nosso pulmão é água, nossa respiração, né, que é o responsável pela nossa respiração. O coração tem 75% de água, o fígado é 86%, os rins 83%, os nossos músculos são 75% e a água é 81%. Então, todo o nosso corpo, nós vemos uma quantidade de água no corpo e agora aqui também os órgãos. E a gente pode ver que os nossos órgãos são quase todos com água, né? A composição de água dos nossos órgãos é muito além da metade. E a água? Para que serve a água no nosso corpo? Para que serve essa água em todo lugar? Como nós vimos que o nosso corpo tem a composição de água, os nossos órgãos também, a gente pode ver aqui a importância. A água compõe quase todo o seu cérebro, 75%, fica só 25% de diferença para completar os 100%. Ela ajuda a transportar os nutrientes e o oxigênio para a célula, melhora o oxigênio para a respiração, ela ajuda a converter os alimentos em energia, protege e amortece os órgãos vitais, ela ajuda na absorção de nutrientes, que é quando isso aí é feito lá no nosso intestino, né? Então, tem que ir o alimento com água para que o nosso organismo lá dentro do nosso intestino, ele faça a divisão e absorva os nutrientes. Para isso é necessário que tenha água. Compõe os nossos músculos, amortece, ajuda se não tivesse esse líquido, não tivesse água, não tivesse
essa umidade nas nossas juntas, era impossível dobrar os braços, cotovelos, os dedos, né? Compõe 22% dos nossos ossos. Mas o osso é duro, mas lá dentro das fibras também tem água e é importante que tenha. É importante que remove a toxina. Como é que remove a toxina do nosso corpo? Conforme você vai bebendo bastante água, quanto mais você bebe água, mais você faz xixi. E é pelo xixi que é eliminado essas toxinas, que são substâncias que a gente vai consumindo em pequenas quantidades durante o dia, que se for acumulado vai futuramente provocar alguma doença. Então o nosso organismo já vai jogando fora junto com a água. E compõe o nosso corpo e melhora a temperatura também do nosso corpo, né? Nessa imagem a gente pode ver as vantagens e as qualidades da água e a importância dela no nosso corpo. Olha aqui também os animais. Está pensando que é só nós que tem água em todo canto? Nós temos, mas as aves também têm 91%, bem mais do que nós. Os anfíbios, que são as rãs, os sapos, têm 83% do seu corpo são água. Os peixes de água doce é diferente dos peixes de água salgada, né? A porcentagem. As plantas, as formiguinhas que são pequenininhas que acham que não tem água, 79% do corpo dela é todo água, viu? E os mamíferos terrestres, aqui tem uma imagem de uma anta, mas não é só uma anta. Todos os mamíferos terrestres, todo animal que vive na terra, na superfície da terra, e que cria seus filhotes amamentando, como a vaca, o cachorro, o gato, entre outros, porco, certo? Continuando aqui, tem só a composição da água, né? H2O, coloquei só para consertar nesses slides. E aqui tem os estados da água, os estados físicos. Como assim, estado físico? A água, quando você pega a água, coloca no congelador, ela está no estado sólido, ela está dura, no picolé, ela está gelo, né? Então, é a água no estado sólido, é quando ela está em forma de gelo. Como é a água no estado líquido? No suco, né? A água normal mesmo, líquida, é outro estado. E o gasoso é quando a gente coloca a água no fogo e depois a gente vê que a água está só na metade, porque ela evaporou e essa evaporação é chamada de água no estado gasoso. Aí tem até a imagem, né, do vapor, que são aí moléculas de águas que estão evaporando. Vamos aí para água doce. Água doce. Como assim? É água com açúcar? Não, gente, nem tudo para ser doce precisa ter açúcar, né? Água doce é aquela água que nós encontramos nos rios, nas cachoeiras, né? A água que ela não tem aquele gosto de sal. E é a água natural que está principalmente na nossa região. Nós temos mais água doce, alguns açudes, né? Nos poços. Então a água que nós consumimos são água doce. Rios, cachoeira linda, maravilhosa. Todo mundo queria estar aqui. E temos a água salgada. Meu Deus, todo mundo sabe que o mar é a água mais salgada que existe. Puro sal, né? Não precisa nem explicar, mas você a gente vai na praia, que toma banho, se não se molhar assim que sair, deixar secar, a gente percebe o sal que fica na pele da gente. Como também nós já vimos em outros conteúdos, que é das águas do mar que são retirados o sal que é comercializado, que é usado na nossa alimentação para dar sabor aos alimentos, né? E a água salobra? Já vi falar em água salobra? Sim. Existe aquela água salobra, que ela nem é doce e também não é a água do mar, não é salgada igual a água do mar, também não é doce igual uma água da cachoeira, água da chuva. Não é.
Então ela fica naquele meio termo. Por que é que essa água é salobre? São os sais que são dissolvidos na água de forma natural, isso acontece naturalmente na natureza, que faz com que a água ela fique com essa quantidade de sal. Eu acho que a água que está vindo daqui está sal puro. Então, essa água que está vindo são águas salobras. As águas de poços artesianos, tem alguns que acabam tendo a água salobra. Sim. Aqui, como nos manguezais, ó, ela tem um gosto levemente salgado e não é adequada para o consumo. Não é interessante que a gente fique consumindo essa água salobre. Por quê? Porque além de cloreto de sódio, ela apresenta íons, apresenta potássio, ela apresenta magnésio, apresenta cálcios, que são outras substâncias. Então, se a gente ficar consumindo muito essa água, a gente vai acabar sobrecarregando os nossos rins, que pode dar problema, né? De funcionamento dos rins, vai dar problema. Fulano está com cálculo renal, isso é provocado também, não somente por conta disso, mas também por o consumo de águas salobras. Água poluída é aquela água em que os humanos que deveriam proteger, cuidar e preservar, eles acabam colocando seus lixos, esgoto, e torna aquela água poluída. Como é uma água poluída? Quem é que vai querer beber uma água desse jeito, com esgoto, um monte de lixo, o petróleo derramado ali? Ninguém. E se beber, a gente vai desenvolver inúmeros tipos de problemas, né? Vai ficar com a saúde bem comprometida. Então, a água poluída é aquela água que foi colocada produtos ou lixo, dejetos que tornaram elas impuras a ponto de não poderem ser consumidas pelos humanos, nem os animais, né? Na água, quando ela está poluída, até os peixes eles morrem e ficam boiando, porque falta oxigênio na água. Então, não é só o benefício humano, mas quando você olha os animais, as plantas que existem dentro da água, também vão morrer tudo, porque eles não sobrevivem à poluição. Água mineral. Todo mundo nesses últimos anos só usa água mineral. Compra água mineral. Mas o que é uma água mineral? A água que vem no garrafão. Mas antes de ser colocada no garrafão onde ela estava, ela, aqui tem as imagens de duas fontes, uma, né, tirada de pertinho, a outra linda. Essas águas nessas fontes são as águas que depois são engarrafadas. Elas são retiradas desse lugar, né? São artificialmente captadas, né? E elas são, aqui no texto ele diz que eles confiram ações medicamentosas. Como essa ação medicamentosa? Elas são, para ser pura essa água, né? A água mineral é a água que ela surge das fontes minerais, as fontes naturais, e elas são retiradas e são engarrafadas e vão para os garrafões que nós compramos e levamos para a nossa casa, né? Então, se a gente observar, ela tem um sabor diferente. A água que você pega da torneira, que a gente consome tomando banho, para a água mineral, porque ela é uma água de fontes naturais. Quem já foi em Caldas, aqui no Cariri, a gente vê que lá tem as fontes, né? Em umas pedreiras tem uma água que não para de correr nunca ali. Água destilada? O que é água destilada? É quando a água passa por um processo, né, de destilação. Esse processo é para tornar a água mais pura, né? Só que essa água, ela não é para consumo humano. Ela é a água destilada, ela é usada para consumo industrial, para fazer
dissolver outras coisas, mas não é a água de consumo humano. Mas existe também a água destilada, eu achei interessante trazer para vocês. E as águas e as fontes termais, que são as águas termais, né? Olha que coisa mais linda. O paraíso parece sim coisa de outro mundo. Então, essas fontes de águas termais, elas são aquelas fontes que elas são aquecidas subterraneamente, lá de baixo para cima. As águas são as águas bem morninhas o tempo todo e elas são provocadas pelo processo de vulcanismo que existe no interior da Terra, no centro da Terra. Então, essas fontes termais, elas estão espalhadas em diferentes lugares, né? Principalmente as águas oceânicas, né? Porque elas são todas de vários vulcões secundários e tudo. Então, lembrando, a água termal é aquela água que ela é aquecida e ela é muito usada em terapias, né? Para tratar doenças, né? Ela tem um efeito muito curativo para a gente. A água no planeta. Aqui nós vimos que 97% dessa água está aí no planeta Terra. Tudo que está aí de azul é os oceanos e os mares. 97% do nosso planeta, que deveria ser chamado de água, porque tem mais água do que terra. Então, é água. As geleiras são aquelas assim, do Polo Norte, do Polo Sul, ela acaba correspondendo a 2%. E os rios e as fontes, e a água subterrânea e os lagos é 1%. Né? Então, nós temos aqui as porcentagens e as diferenciações desses tipos de água. E elas estão distribuídas quanto a água doces e águas salgadas, aqui tem a porcentagem, 97,5% da água do nosso planeta é salgada. Só 2,5% da água do nosso planeta é doce, ou seja, a nossa água, a água que nós consumimos é a que tem menor quantidade. A gente viu que a água salgada ela não pode ser consumida, né? Que causa danos para a gente. Por isso que existe todo esse processo de conscientização, de campanha para cuidar e preservar a água, porque se acabar poluindo os rios e as fontes, que é onde tem as águas que a gente pode consumir, vai ser impossível sobreviver, porque o nosso corpo e o nosso organismo é composto, a maior parte dele é água. Então nós precisamos repor essa água. Mas olha só a quantidade de água para o mundo todo. Fica um caso complicado. Então, a água é o nosso bem natural, nossa fonte de vida. E ela precisa ser cuidada e preservada, certo? Aqui tem a descrição melhor, que também tem até no livro de vocês, do que é água potável, água poluída, água doce, água destilada, água mineral, água salobra e a água termal. E eu agradeço a vocês, parabéns a vocês por vocês estarem acompanhando. A tia tem só a agradecer todos os dias a vocês, por vocês estarem resolvendo a atividade, por estar acompanhando, por estar assistindo os vídeos da tia, falando um monte de coisa. A tia tem procurado sempre fazer algo melhor para vocês. Tá aberta a sugestão e a tia tá morrendo de saudade de vocês, meus maravilhosos. E a tia colocou assim, ó, que sorte a minha de ser a tia de vocês, não é não? A tia tem uma sorte danada. Um cheiro, fique com Deus, saúde.